Fala aí pessoal, beleza? No vídeo anterior a gente pegou uma máquina zero, limpa e fez toda a instalação do Ubuntu nela. Fizemos a instalação do .NET, do Visual Studio Code, do Docker, do SQL Server e customizamos bem o terminal ali, ficou bem legal com o MyPosh. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu vou começar uma série de vídeos hoje também sobre Windows, Mac e Linux. Eu vou mostrar os 3 setups que eu tenho e o que eu uso em cada um deles, né? Falar um pouquinho de máquina também, de como é o ambiente, de como é a experiência em cada um desses sistemas operacionais. Então roda a vinheta que a gente vai dar um mergulho no Linux hoje. Muito bem, pessoal. Essa máquina aqui é um Samsung Galaxy Book Pro. Essa é uma máquina que eu gosto bastante. Para mim, é um dos melhores laptops aí não Mac que existem no mercado. Particularmente, eu acho que ele é bem fino, bem construído, tem um ótimo acabamento. O teclado é muito bom. Ele tem touchscreen também, né? Vocês já viram algumas aulas minhas aqui rabiscando com a caneta. Felizmente, funciona bem melhor no Windows do que no Linux, mas está valendo. Ele tem uma configuração até que poderosa, porém não dá para editar vídeo nele, né? Fazer um trabalho de edição que eu faço, gravação também, as lives, tudo mais, fica muito pesado para esse notebook. Por isso eu tenho o Mac, que eu vou mostrar nos próximos vídeos aqui. Tem uma máquina Windows ali também, que está fazendo um backup dessa gravação aqui e que me acompanha nas lives aí com vocês. O desktop para isso é melhor. Eu vou falar um pouco mais detalhado também no vídeo de Windows, tá? Nesse aqui eu vou focar no Linux. Bom, como essa máquina aqui, ela não é tão potente, ela tem um Core i7 aqui, de 11ª geração, mas ela é uma máquina bem fina, extremamente fina. Então a dissipação de calor nela é o que é o grande problema aqui, né? Por ser uma máquina fina, componentes finos, todos soldados à máquina, a dissipação de calor aqui fica muito complicada. E, obviamente, isso afeta a performance aqui. Ela tem 16 GB de RAM, quanto mais RAM melhor, mas como vocês sabem, tanto Linux quanto Mac quanto Windows, tá? O pessoal acha que o Windows não, mas todos eles são otimizados aí, né? Tem uma ótima otimização de memória. Então, essa memória aqui, vocês vão ver que fica bastante memória em uso, mas não significa que está executando um processo a todo tempo. É cache, né? Muita coisa fica cacheada ali na memória. Então, os sistemas operacionais, eles têm essa tendência e eles seguem mais ou menos igual aí. Esse processador é um processador bem poderoso. Eu gosto bastante dos Intel, né? Eu acho que eles têm uma boa compatibilidade, principalmente com Windows. E ele tem um gráfico integrado aqui, Intel Iris Xe. Esse gráfico aqui não serve para jogos, então se você está procurando uma máquina para jogar, não é essa máquina aqui. Essa máquina é excelente para portabilidade, então quando eu vou viajar, vou fazer palestra, qualquer coisa, essa é a máquina que eu levo, tá? Quando eu vou editar, fazer alguma outra coisa, eu uso o Mac e meu Windows ali, tá aqui, não sai, né, porque é um desktop gigantesco, tá bom? Tem 512 de disco, que pro que eu uso aqui, pro que eu faço, tá ótimo. Então não precisa de muita máquina, muita coisa para rodar o Ubuntu, para rodar Linux, nem para rodar o Windows, na verdade. Eu tô com o Ubuntu 21.10 nessa máquina aqui, já faz um tempo que tá rodando nela, tá? E eu acho que o Linux casou muito bem nela, por ter por ser bem leve aqui, né? Então a gente consegue ver que o sistema operacional flui muito bem aqui. Você tem uma máquina mais antiga, uma máquina que não tem tanto poder de processamento, assim como Mac M1 e etc. Eu acho que o Linux é uma ótima abordagem. Eu deixo aqui no desktop, meu papel de parede aqui, eu vou deixar o link aí para vocês baixarem, é do Visual Studio mesmo, do .NET, na verdade, 20 anos do .NET. Eu não deixo muita coisa aqui, exceto o trash, que eu vivo limpando a lixeira aqui por conta da capacidade interna desse computador, 512 GB, e o Home, né, só para abrir os files aqui. E eu tenho bastante coisa instalada nessa máquina aqui, que essa é uma máquina de produção, né? Então tenho bastante apps aqui instalado, incluindo o terminal, Visual Studio Code, Azure Data Studio, o próprio Discord aqui que eu bato papo com vocês, Telegram, Spotify e N aplicativos aqui. Então, como que eu gosto de trabalhar aqui? Essa máquina, em especial, ela tem um trackpad que ele permite que eu troque de desktops aqui, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar nesse formato aqui. Eu não trabalho com 2 monitores, eu trabalho sempre com um monitor só. E, normalmente, o que eu faço? Eu abro uma instância do terminal para fazer o que eu preciso em um desktop aqui, e eu acabo trocando, né, alternando entre esses desktops aqui, entre um e outro, tá? Uma outra coisa que eu faço bastante também
é abrir o Visual Studio Code e rodar ele em full screen, né? Então eu uso bastante o F11 aí para rodar em full screen. Todos os programas que permitem a execução em tela cheia, eu prefiro particularmente, que aí eu consigo rodar aqui nesse formato, ó. Só você vir em View, Appearance e Full Screen, aí você vai ter esses desktops aqui. Se você arrastar os 3 dedos para cima, você consegue rearranjar os desktops aqui, que é um negócio bem bacana, né? Então eu consigo trazer, por exemplo, o terminal para cá, consigo trazer o Visual Studio para o meu segundo desktop aqui, né? Então consigo ter desktops aqui, são infinitos, à medida que você vai colocando janela em um, ele vai abrindo o outro, então eu acho assim um recurso de produtividade incrível aqui dentro, tá? Então essa é a primeira coisa que eu deixo configurado aqui. Eu gosto bastante. Quando eu estou usando o mouse da Logitech, ele permite configurar macro, então Ctrl Alt seta para o lado, ele faz essa mesma função aqui de alternar entre janelas. Então eu consigo configurar essa macro no mouse, tá? Então existe um programa chamado Hotkeys, que vocês conseguem criar essas macros, e aí os botões laterais do mouse, quando eu estou plugado no monitor externo, eles funcionam para alternar entre desktops, tá? Então eu acho bem produtivo isso aqui. Muitas vezes também eu uso o terminal integrado aqui do Visual Studio Code, tá bem? Então eu tenho um artigo aí que eu vou deixar para instalação e configuração do Visual Studio Code, tá? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre o terminal aqui, o que eu uso dentro do terminal, né? O que eu tenho instalado, tá bem? Mas basicamente, em questão de produtividade, o primeiro recurso que eu uso são os múltiplos desktops aqui, que tem tanto no Windows, Mac quanto o Ubuntu, tá? E mesmo quando eu estou conectado num monitor externo, eu abaixo a tela do monitor, eu não trabalho com 2 telas simultâneas. Bom, falando um pouco sobre terminal, eu dei uma pincelada sobre ele no vídeo anterior, né? Eu mostrei para vocês a instalação do AllMyPosh, e aqui eu tenho uma configuração extra do meu terminal, né? Vou mostrar para vocês aqui já, mas quando eu dou um clear aqui, um ls, qualquer coisa que seja, vocês conseguem ver aqui que ele tem uma saúde aqui, né? Tem uma porcentagem aqui, que é a porcentagem de uso do processador, da memória RAM, e ele tem aqui uma porcentagem de uso do processador. Eu vou mostrar aqui como que eu configuro isso. Ele tem aqui numa pasta também as configurações de ícone, né? Então fica mais visível, fica melhor. Se eu acessar aqui a pasta dev, eu mostrei isso para vocês passado, né? No vídeo passado. Se eu acessar esse item aqui, esse Resource Monitor, ele vai dizer que eu tô aqui na branch main do GitHub, né? Para esse projeto, e eu tô na versão 6.0.202 do .NET aqui nessa máquina, tá bem? Eu também uso alguns recursos do Azure, mas eu não tenho ele integrado aqui nesse terminal, mas eu uso bastante o CLI aqui, né? Que é o AZ. É só dar um sudo apt get ou apt install Azure CLI. Você vai instalar o CLI do Azure, tá? Assim como o GH do GitHub, que eu também uso bastante aqui. Fora isso, as fontes, né? O resto eu já mostrei bastante para vocês no vídeo anterior, tá bom? Deixa eu só abrir com o Visual Studio Code aqui o .bashrc, tá bom? Esse é o nosso arquivo de perfil aqui. Eu não mudei nada nele. No final aqui, a única coisa que eu tenho é uma configuração apontando para esse arquivo aqui, ó, balta.omp.json, tá? Vou copiar ele aqui para a gente abrir ele com o code também. Aqui está distorcendo porque a resolução tá um pouco maior, tá? Então, no dia a dia ele não vai distorcer assim, aqui tá quase 200% aumentada a resolução aí. Essa configuração aqui é a configuração do AllMyPosh. E o que eu uso aqui de diferente ele tem aqui uns segmentos, então ele tem o primeiro bloco alinhado à esquerda, então esse bloco aqui da esquerda, tá? E ele tem aqui o segmento que é da pasta, eu não mexo em nada nisso, tá? Então tem aqui Powerline, vários itens aqui, tá? Não coloco nada aqui na frente, tá? Se eu acessar o Resource Monitor aqui, que é um projeto .NET que eu tenho nessa máquina, aí ele vai cair nesse último segmento aqui, ó, tá? Esse último segmento aqui, ele está nas docs do AllMyPosh, e aí é só você colocar vírgula aqui e colocar o segmento que você quiser. Ele tem suporte para Azure, para Angular, um monte de várias stacks, tá? Você consegue colocar tudo lá. E aqui eu tenho a cor de fundo, né? Então ele está colocando um verde aqui de fundo com a letra branca, então a configuração de background, foreground, as letras. O símbolo aqui, né? Então esse símbolo eu já copiei de lá, então tem que ser esse símbolo aqui mesmo.
que é o ícone do .NET, né, segundo a fonte Meslo GS, que eu ensinei a instalação no vídeo anterior. E as propriedades aqui, ele tem eu só deixei habilitada a Fetch Version, que ele vai pegar a versão atual do .NET, tá? Então, ele vai colocar a versão atual do .NET aqui. Se der alguma coisa errada, né, ele tem algumas tratativas aqui, mas o template, basicamente, que ele faz é, se não for suportado, ele não vai fazer nada, senão ele vai colocar esse template aqui, que acho que ele vai escrever aqui o full, né, é o nome completo da versão aqui. Depois nas configurações lá tem como você colocar, por exemplo, só a versão 6.x, qualquer coisa do tipo, tá bom? Acima dele, acho que tem o do Git aqui também, que eu uso, né, mas esse já veio configurado no OhmyPosh aqui, então esse trecho aqui, né, esse trecho de configuração do Git é a mesma coisa, então você tem que pegar lá o template, né, que ele tem lá no site. Isso pode ser feito, deixa eu abrir um Chrome aqui para mostrar para vocês, no ohmyposh.dev. É só você vir aqui em Docs e aqui nos Segments. No caso aqui eu peguei lá, tem o do Git, né, mas eu peguei aqui o do .NET, ó, que é esse daqui. Então, se vocês notarem, a configuração é muito parecida, tá? Eu customizei pouquíssima coisa lá, tá bom? Então, é basicamente isso que eu tenho no meu terminal aqui. Aproveitando que eu abri o Chrome aqui, ele é meu navegador principal. Eu ainda tenho o Firefox aqui nessa máquina. Se der algum problema com o Chrome, eu precisar de um outro browser, vai saber, né? Mas aqui no terminal, eu tenho o Chrome e eu tenho também o wget, tá? Então, esses dois aí. Se precisar baixar alguma coisa via linha de comando, eu consigo fazer por aí. Inclusive a instalação, né, do Chrome, dá para fazer pelo sudo apt. Então, fazer essa instalação por aqui. Mas enfim, eu mantenho o Chrome Firefox aqui. Eu trabalho só, basicamente, nessa máquina aqui, só com desenvolvimento web. Eu não tenho desenvolvimento mobile nessa máquina aqui, nem Linux, nem nada. Então, é só desenvolvimento web, tá? Então, de browser, é só isso que eu preciso. O Chrome tem um ótimo Developer Tools, tá? Tem uma versão do Edge também, mas eu não testei, não uso muito. No Mac eu uso o Safari. E no Windows eu uso o Chrome também, então eles ficam sincronizados, fica a minha conta aqui, fica bem fácil de interagir. Tem todas as extensions que eu uso, ele já traz tudo aqui. Acho que browser é mais a questão pessoal aí, né? Vocês gostam, cada um gosta de um. O importante é só ele sincronizar os seus favoritos, sincronizar sua barra de tarefas aí com N outras máquinas para que você possa navegar com facilidade, principalmente se você usa diversas máquinas aí, né? Eu já deixo alguns itens pinados aqui, como o Outlook, que eu uso no dia a dia para trabalho, e o Asana, que eu uso para organizar as tarefas e tudo do Balta aqui, tá bom? Então, de browser não tem muito o que mostrar, é só isso mesmo. Agora, de ferramenta para desenvolvimento, tá? O que eu tenho aqui? Eu uso bastante o Visual Studio Code, vocês podem notar, né? Então, eu tenho a mesma customização do Visual Studio Code em todas as máquinas diferentes. Eu venho aqui em Accounts e eu tenho já minha conta sincronizada aqui com o GitHub. Então, quando eu faço isso, ele já traz todas as minhas extensões, né? Então, tenho 40 extensões instaladas aqui. Vou dar uma passada bem devagarzinho, assim vocês podem olhar. Não vou falar uma por uma aqui, né? Porque tem muita coisa. Mas essas extensões aqui, eu instalo elas em basicamente todos os Visual Studio Code que eu utilizo, né? Eu já mostrei para vocês também no vídeo sobre IDEs, que eu uso o CodeSpaces, que é um Visual Studio Code, né, no browser, que é bacana também. Então ele leva até essas extensões para lá, né? Algo que particularmente eu acho muito legal. E o tema que vocês estão vendo aqui, essa coloração de tema, ela é o OneDark Pro, tá? Então só esse tema aqui, o OneDark Pro, tá aqui um pouquinho para baixo. Aqui, ó, OneDark Pro, tá bom? Inclusive ele deve ter instalado, precisa reiniciar aqui, tá? Esse é o tema que eu uso em todos os lugares aqui. Eu acho o Dark do Visual Studio muito dark, mas questão de gosto também do tema, tá? Nos settings aqui, o autosave eu acabei desabilitando recentemente, mas eu já usei bastante ele habilitado, né? Principalmente para não esquecer de salvar arquivo nem nada, mas quando você tem um hot reload ali, fica salvando toda hora, ele fica toda hora trazendo hot reload ali. Não estava muito legal, acabei desabilitando ele, tá? Font size eu uso padrão 18 aqui, e eu uso a fonte chamada de Fira Code, ela já traz as ligaduras aí,
Vocês já devem ter visto em alguns cursos meus, né? O tracinho ali que fica bem legal na tela, tá? Em adicional, eu uso o Format on Save, essa opção aqui ligada. Então, toda vez que eu salvo um arquivo, ele reformata o arquivo. Às vezes precisa desabilitar, que eu não quero formatar, tipo um arquivo minificado, qualquer coisa do tipo, mas são raras as exceções, ele funciona muito bem, tá? E o Visual Studio Code, ele me atende muito bem, principalmente para trabalhar com front-end, né? Para trabalhar com a parte de scripts Angular, TypeScript, tá? O Flutter roda muito bem aqui, né? Então, os cursos de Flutter são todos com Visual Studio Code. Eu já fiz alguns testes com Maui aqui, vou trazer nos próximos vídeos para vocês. Eu acho ele um editor super leve e que casa muito bem com Linux. Com qualquer sistema operacional, mas com Linux ele casa muito bem, porque se vocês olharem aqui no terminal, essas informações aqui, né, elas são referentes à minha máquina. Inclusive eu nem mostrei elas, deixa eu até mostrar aqui com o code. Tá? Deixa eu só trazer o arquivo JSON aqui. E aqui no final, tá, a gente tem a bateria. Tá? Eu tenho o Wi-Fi também, sinal de Wi-Fi aqui, mas eu tenho a bateria. E depois eu tenho o processador. Tá? Então, esses são dois segmentos que eu tenho ali. Bateria, na verdade, memória e processador, né? É isso aí. Sysinfo, Azure. Tá? Não, o próprio Sysinfo já traz a porcentagem de memória e a porcentagem de processador. Se vocês notarem, tem pouquíssimo recurso em uso aqui. Tá? Logicamente, o Visual Studio Code não tem nada carregado, mas vocês vão ver quando eu abrir outra IDE aqui, o bicho vai pegar. Tá bom? Mas basicamente esse é o editor principal meu aqui, um editor de código, tá? Não é uma IDE, então eu uso muito ele para JavaScript, para Flutter e N outros itens. Agora, quando eu quero trabalhar nos projetos do Balta, até nos cursos .NET, né? Eu recomendo sempre que vocês comecem aí pelo Visual Studio Code, porque eu acho que ele ajuda bem menos que o Rider, né? Então, quando você está começando a trabalhar com .NET, é legal que você sofra um pouco na sintaxe ali, que você aprenda. Então, quando você erra, você aprende muito mais do que quando as coisas fluem 100%. Mas no dia a dia ali, tanto quando chega no projeto ASP.NET ali mesmo, eu toco com o Rider, né? Então, essa IDE que eu gosto de usar é da JetBrains. Só que ela é uma IDE, ela não é um editor de código, tá? Não é um editor simples de código aqui. Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. Vou trazer um terminal na tela, vocês vão ver que ele vai começar a usar bem mais recursos agora do que o Visual Studio Code utiliza, tá? Isso porque ele tem N recursos aqui pra gente, tá? Alt Shift Enter aqui nele, deixa eu trazer ele para um novo desktop aqui. Colocar ele nesse segundo desktop. Alt Shift Enter aqui, ele fica em full screen. Esse é um simples exemplo de gerenciador de recursos aqui com .NET, né, que roda no Linux, né? Só um teste aqui que eu tava fazendo, mas vocês viram, não sei se vocês conseguem notar aí no microfone, mas a ventoinha do computador já ligou, né? Então ele já está numa performance aí diferente, né? Se a gente olhar o System Monitor aqui, ele já está começando a subir alguns recursos, e esse aqui é um programa que ele só tem uma classe aqui dentro, tá? Quando você carrega um programa com mais projetos, mais solutions, etc., ele acaba pesando bem mais. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre Rider versus Visual Studio versus Visual Studio Code, dá uma conferida no vídeo que eu fiz sobre as IDEs para se trabalhar com .NET, vale muito a pena, tá? Mesmo assim, consumindo esses recursos, né, tudo que precisa aqui, eu ainda gosto muito desse editor, né? Ele funciona no Windows, Mac, Linux, a mesma interface. E quando eu estou usando ele assim com Docker, com um monte de coisa pesada junto assim, eu chego a ficar aí nos 70%, 80% de memória, tá? E o CPU ali não chega tanto, tá? Não usa tanto, mas ele fica bastante em uso também, a ventoinha liga, tá? Mas, enfim, é muito mais pela questão do aquecimento do que por qualquer outra coisa, tá bom? Então, 16 GB de RAM, no caso, para trabalhar com desenvolvimento web, dá. For trabalhar com Android, com desenvolvimento móvel, né? Por exemplo, aqui, já usei o Windows bastante tempo nessa máquina aqui, trabalhei com Flutter aqui também, mas aí eu conectava um emulador externo, não usava o emulador aqui dentro, rodar VM aqui, não acho uma boa, tá? Mas se você quiser rodar o básico aí, vai funcionar. Então aqui ele funciona bem, não engasga na parte do .NET,
trabalho N projetos maiores aqui dentro dele, vai tudo tudo numa boa, tá? Inclusive rodando Linux e rodando a última versão, né? O .NET tá na última versão aqui dentro do Linux, tá? Outra coisa que eu uso aqui é o Docker, né? Então, sudo docker ps, acho que não tem nada rodando aqui nessa máquina, pelo menos no momento. Sudo service docker start. Iniciar aqui o serviço do Docker nessa máquina. E aqui eu não tenho nada rodando ainda, né? Obviamente. Sudo docker start SQL Server. Ensinei a instalação do SQL Server. O Balta usa, né, o SQL Server como banco padrão. Então eu tenho uma versão aqui do SQL Server, né, uma máquina aqui com SQL Server para rodar um ambiente local. Então às vezes eu fico com esses dois itens aqui rodando. A gravação eu não gravo direto na máquina, então ele não usa disco, nem recursos da máquina para gravação, ela grava num aparelho externo que está ali do lado, tá? E para conectar, o Docker eu mostrei a instalação também, né, para vocês no vídeo anterior, e para conectar no Docker eu uso o Azure Data Studio, tá? Esse é uma interface gráfica aqui para a gente poder conectar no Docker. Não sei se starta o meu serviço certinho, que tem as bases de dados, né? Tem a base temporária aqui do Balta, que tem os testes, as coisas que a gente está fazendo. Então ele está rodando aqui, né? Podem ver que conectou certinho. Eu uso o SQL Server dentro do Linux, funciona perfeitamente, normal, tá? No Windows também é a mesma coisa. Se vocês forem para os meus vídeos de Windows, vocês vão ver que eu uso o WSL lá, até para ficar com um ambiente muito mais parecido com esse ambiente aqui, né? Com o ambiente Linux, né? Que é o Windows Subsystem for Linux, o WSL. E aí não tem tanto trauma na passagem de um para outro. SQL Server roda em Linux tranquilamente, .NET roda em Linux tranquilamente, Rider roda no Linux tranquilamente, Visual Studio Code também roda no Linux tranquilamente, tá? Movendo adiante aqui, eu uso mais um item aqui que é o Azure Storage, que é uma outra ferramenta do Azure para controlar storage. Funciona também perfeitamente, tá? E não tem mais nada assim de dev que eu instalo que precisa ser, que é algo visual aqui que eu possa mostrar, entendeu? Então essas são as ferramentas. Todas as máquinas minhas, eu uso pouquíssimas ferramentas, não tenho quase nada instalado. Depois de resto eu tenho o Discord, que eu uso com vocês. Eu tenho o Spotify, que não dá para ficar sem uma música aí, né? Bacana. O WhatsApp / Telegram eu não uso instalado, só uso no telefone, não tenho nada aqui. Quando eu preciso eu abro um browser, então eu evito ficar instalando muita coisa na máquina. Gosto de manter a máquina mais tranquila possível aí para trabalhar, mais otimizada para trabalho. E até porque eu não gosto de muita coisa aberta ao mesmo tempo, me tira muita atenção, tá? Então eu uso poucas coisas, meu setup, vocês vão ver que é o mesmo, né? Nos próximos vídeos aí, Mac e Windows, vão notar que é o mesmo. Agora, o que eu sinto falta, né, trabalhando no Linux, coisas que eu tenho no Windows e que eu não tenho no Linux. Eu tenho uma máquina aqui que ela faz o streaming do Balta aqui, quando vocês estão nos encontros premium. Vocês vão notar que a maioria dos encontros premium, eles são feitos no Windows. Os que não são feitos no Windows, às vezes eu estou conectado com o meu Mac ali, que é uma máquina também de edição e também máquina principal, né? Fico alternando entre os dois. Eu prefiro um ambiente mais Linux aqui para trabalhar. Nada contra o Windows. Também dá para configurar e deixar ele muito bem configurado, como eu mostrei para vocês, setup de terminal e N outras coisas, tá? Só que o que eu sinto falta aqui no Linux, tá? Primeiro item que eu sinto muita falta aqui é o pacote Office. Hoje a gente trabalha com Office 365 no Balta, por exemplo, e toda a suíte Office a gente tem de graça, né? Já inclusa no pacote Office 365, a gente tem o OneDrive, a gente tem N itens da suíte Office ali, a gente usa muito Word, Excel, PowerPoint, eu uso muito para dar aulas aqui. Sinto muita falta da suíte Office aqui, então esse é um grande limitador para mim hoje ainda, para vir para o Linux, para produtividade, tá? Então, eu ainda sou muito ligado ao Office, eu acho o Office fantástico, e ter o Office instalado, eu não sei, eu acho que não é a mesma coisa do Web, tá? Eu acho que o instalado, ele é melhor. Eu uso o Outlook Web, não uso o Outlook instalado, mas o Word, Excel, PowerPoint, eu sinto muita falta, tá? Tem um outro cara que a gente usa bastante aí, que é o Power BI, que não tem suporte para Linux também.
só via browser, né? E ele é bem travado, inclusive um monte de funcionalidades que você não tem. Power Automate também não tem, então a suíte Office, no geral, ela ainda me faz muita falta, tá? Para edição de vídeo, vocês viram que eu tenho aqui o DaVinci Resolve. Quando eu preciso editar alguma coisa mais urgente, eu uso o DaVinci Resolve aqui. A edição nessa máquina fica bem sofrível, principalmente se estiver gravando a 4K. Eu não gravo a 4K, gravo a 1080p, as telas quanto a câmera, mas 4K fica bem ruim. 1080p até que vai, né? Se precisar fazer uma edição, alguma coisa ali rapidinho, vai bem. Eu eliminei o Camtasia, que era um outro programa que eu usava muito, né, para gravação, para gravar tela principalmente. O Ubuntu ele tem um gravador de tela built-in aqui, né, já pronto para gravar. Mas esse era um outro item que eu usava bastante para gravar uma tela aqui. E não rodava em Linux, então era um dos fatores de eu estar no Windows também. Como hoje a gravação é externa, a gente não tem mais esse problema. Então, se eu preciso fazer algo pontual ali, que eu não precisa, não é uma edição final ali, né? Algo que eu preciso só picotar um trecho de um vídeo, alguma coisa mais simples, eu uso o DaVinci Resolve. Então existem alternativas no Linux para edição de vídeo, é bem tranquilo, tá? Agora a edição final mesmo eu faço no Final Cut, no Mac. Depois eu vou comentar isso com vocês. Então, até saindo um pouco da programação e passando para edição de vídeo, etc., o Linux também tem ótimos recursos, que a gente não conhece às vezes, né? Mas o DaVinci Resolve é um deles, é usado por vários estúdios profissionais mesmo, e tem tanto recurso que eu particularmente não uso metade do que tem lá, só corto e coloco uma corzinha ou outra lá para deixar um visual legal. Então, para fechar esse ciclo aqui, né, para fechar toda essa parte aqui que eu falei do Linux, né, um resumo geral aqui do Linux para programação, se você tem uma máquina aí que ela não é muito potente, ou se você comprou uma máquina que veio com Windows e não quer usar Windows pirata, e nem deve, vai de Linux, instala o Linux, instala o Ubuntu para você testar, vale muito a pena. Os drivers são bem bacanas. No vídeo anterior eu mostrei um computador com NVIDIA aí para vocês, né, com os gráficos da NVIDIA funcionando, roda até alguns jogos aí de uma forma bem legal. O pessoal do Steam, né, da SteamOS, tá entrando firme aí no Linux para games, e eu acho que é um sistema operacional muito sólido, muito consolidado, que evoluiu bastante. Ele tem muitos pacotes, tem muito suporte, né, talvez seja uma das distros Linux aí que mais tenha suporte. Eu sei que o pessoal brinca, fala que o Ubuntu é para quem está começando. Eu tô sempre começando em Linux, eu tive um background muito forte em Windows, né, depois Mac e um pouco em Linux aqui, mas as experiências que eu venho tendo aqui com o Ubuntu, né, então não testei o beta aqui ainda, mas pretendo atualizar para o beta, mas as experiências que eu venho tendo com ele são fenomenais, são fantásticas. Então essa é uma máquina que ela é muito portátil, ela é muito pequena, ela pesa acho que menos de 1 kg, é quase um tablet aqui em versão de computador, então eu levo ela para cima e para baixo onde eu vou. E essa máquina aqui eu uso ela para desenvolvimento mesmo. Então vocês viram que tem softwares que eu uso aqui, são softwares ali para desenvolvimento. Preciso desenrolar alguma coisa aqui, eu uso essa máquina aqui, né, como a primeira fonte que eu tenho ali. Então ela é fácil de transportar, não é uma máquina exageradamente cara como o Mac também, que às vezes dá medo de transportar para qualquer lugar. E ela tem tudo que eu preciso aqui para tocar os projetos do Balta, que são em .NET, né? São só tecnologias Microsoft. Então, se eu estiver lá em casa, o site caiu, eu preciso agir de uma forma rápida, eu consigo vir por aqui, fazer um novo deployment, consigo editar algum arquivo, consigo até codar muita coisa, tudo aqui por essa máquina, tá? Vira e mexe, eu pego ela, sento nela, dou uma boa trabalhada nela, né? Em vez de trabalhar no Mac, no Windows, mesmo quando eu estou em desenvolvimento, só para edição e para algumas outras coisas ali, que essa máquina não funciona muito bem, questões de hardware também, tá? Mas isso eu vou falar com vocês nos vídeos de Mac e Linux. Agora me conta aí o que você achou desses dois overviews aí, né? Do vídeo anterior e desse sobre Linux. Você estava em cima do muro sobre usar Linux, sobre usar Ubuntu e decidiu usar por causa desses vídeos aqui. Então, se você decidiu, deixa nos comentários aqui, que é muito importante
a gente saber e, obviamente, fomentar um pouco esse assunto. Claro que se você está até agora aqui comigo, você vai clicar em curtir, compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E não esquece que se você quiser saber um pouco mais sobre .NET, aprender um pouco mais sobre C#, aqui na descrição tem o link para o nosso curso gratuito, né? Só se inscrever e começar a aprender .NET aí, que é muito legal, muito fantástico e você pode fazer tudo aí no Ubuntu, no Linux. Um abraço e até o próximo vídeo.